Você já parou para pensar que cada vez que você olha para o calendário, está reconhecendo a existência de um único homem que viveu há 2000 anos? Imagine um mundo onde não existe o ano 2024, onde a contagem do tempo é um caos e onde os valores de compaixão e direitos humanos que damos como certos simplesmente não existem. Tudo o que conhecemos hoje, da nossa ética à nossa estrutura de tempo, foi dividido em antes e depois por alguém que nunca escreveu um livro, nunca liderou um exército e nunca ocupou um cargo político. Estamos falando de Jesus de Nazaré, e a história dele é o maior plot twist da humanidade. Para entender como um carpinteiro de uma vila esquecida no interior do Império Romano se tornou a figura mais influente da história, a gente precisa voltar para um cenário de opressão, poeira e muita tensão política. Naquela época, a Judéia era um barril de pólvora. O Império Romano esmagava o povo com impostos e mãos de ferro, enquanto as lideranças religiosas locais estavam mais preocupadas com regras rígidas do que com o sofrimento das pessoas. É nesse caos que surge Jesus. Ele não veio com pompa. Ele nasceu no lugar mais humilde que você pode imaginar, cercado por animais, mostrando desde o primeiro segundo que sua revolução seria de baixo para cima. Enquanto o mundo valorizava o poder, ele começou a falar sobre os pobres, os famintos e os que choram. Isso era um choque absoluto para a mentalidade da época. Pensa comigo. Em um mundo onde a força bruta era a única lei, um homem aparece dizendo que os humildes herdariam a terra. Isso não era apenas uma pregação religiosa, era uma subversão completa do sistema. À medida que Jesus crescia e começava a andar pelas estradas da Galileia, algo surreal acontecia. Ele não apenas falava, ele agia. Ele tocava em pessoas que a sociedade considerava intocáveis, como os leprosos que eram expulsos das cidades. Ele conversava com mulheres e estrangeiros, quebrando barreiras sociais que pareciam intransponíveis. E é aí que o fenômeno começa a escalar. As multidões começaram a segui-lo não apenas pelos milagres que contavam que ele fazia, como transformar água em vinho ou curar cegos, mas porque ele oferecia algo que ninguém mais oferecia: dignidade. Ele olhava para o pescador, para o cobrador de impostos odiado, para a prostituta marginalizada e dizia: você tem valor. Essa mensagem de amor radical e perdão era como um vírus de esperança se espalhando por uma população desesperada. Mas é claro que esse tipo de popularidade começou a incomodar quem estava no topo. Imagine o desconforto dos fariseus e dos sacerdotes ao verem um homem que questionava suas tradições hipócritas, dizendo que o sábado foi feito para o homem e não o contrário. E imagine a preocupação dos romanos ao verem milhares de pessoas se reunindo para ouvir alguém que chamavam de rei. O clima foi pesando. Jesus não estava interessado em um trono de ouro, mas o sistema interpretava sua influência como uma ameaça direta à ordem estabelecida. Ele falava de um reino que não era deste mundo, um reino de justiça e paz, mas para quem queria manter o controle, isso soava como rebelião pura. O ápice dessa tensão acontece em Jerusalém, durante a Páscoa. Ele entra na cidade montado em um jumentinho, sendo aclamado pelo povo, o que foi o sinal definitivo para os poderosos de que ele precisava ser parado. A partir daí, a história ganha tons dramáticos que mudariam o curso da civilização. A última ceia com seus amigos não foi apenas uma refeição, foi um testamento. Ele sabia o que estava por vir. Ele foi traído por um de seus próprios discípulos por 30 moedas de prata, preso na calada da noite e submetido a julgamentos forjados. O homem que pregava o amor foi cuspido, chicoteado e condenado à morte mais cruel que os romanos podiam inventar: a crucificação. Nesse ponto, qualquer outra história teria terminado. Um líder morto, seguidores dispersos pelo medo e o esquecimento total em poucos anos. Mas com Jesus, o fim foi apenas o começo.
O relato de sua ressurreição 3 dias depois é o que explode o cristianismo para fora das fronteiras da Judéia. Seus seguidores, que antes estavam escondidos e trancados por medo de serem mortos, de repente se tornaram as pessoas mais corajosas do mundo. Eles começaram a espalhar a mensagem de que a morte não tinha a última palavra. E o que aconteceu em seguida desafia qualquer lógica histórica. Um grupo de 12 pescadores e trabalhadores comuns conseguiu derrubar o poder ideológico do Império Romano sem disparar uma única flecha. Eles simplesmente viviam o que Jesus ensinou, cuidando dos órfãos, das viúvas e amando seus inimigos até a morte. A influência de Jesus é tão profunda que ela está infiltrada em coisas que você nem percebe. O conceito de que todos os seres humanos são iguais e possuem direitos inalienáveis vem diretamente da ideia de que todos somos criados à imagem de Deus, uma ideia que Jesus potencializou. A própria ciência moderna nasceu em universidades fundadas por pessoas que queriam entender a criação desse Deus que Jesus revelou. A arte, a música, a literatura de Dante a Dostoiévski, tudo gira em torno desse eixo. Ele mudou a forma como enxergamos o sofrimento, transformando a cruz, que era um símbolo de tortura e vergonha, no maior símbolo de esperança e sacrifício da história da humanidade. Hoje, bilhões de pessoas, de todas as línguas e culturas, ainda param para ouvir suas palavras. Independentemente do que você acredita religiosamente, é impossível ignorar o fato de que Jesus de Nazaré é a figura central da nossa história. Ele não deixou palácios, mas deixou um legado que moldou cada centímetro do mundo moderno. Ele desafiou o ódio com o amor e a morte com a vida. Ele provou que a maior força que existe não é a que oprime, mas a que se entrega pelo outro. A história dele não é sobre o passado, é sobre como os valores de um homem podem ecoar pela eternidade e continuar transformando vidas até hoje. E você? Como acha que o mundo seria se Jesus nunca tivesse existido? Se você curtiu essa viagem pela história, já clica no botão de seguir para mais conteúdos que explodem a cabeça? Deixa seu comentário sobre o que mais te impressiona na vida dele e compartilha com aquele amigo que adora uma boa história real. Até a próxima.